Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, que isso ajuda bastante na divulgação desses vídeos. Também acione o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal e assim você não perde nenhum estudo. E também nos siga lá no Facebook.com/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. Sobre o vídeo anterior da besta do mar, não da besta da terra, ou da besta do mar, nós já disponibilizamos as imagens que nós citamos naquele vídeo. Disponibilizamos um artigo também sobre os que os pais da igreja no século II, no século III e também os reformadores achavam sobre a interpretação do anticristo. Então são materiais que a gente disponibiliza lá para que você possa estudar e se aprofundar cada vez mais. Lá também nós publicamos quando vai ter ou não vídeo no canal. Semana passada, no último final de semana, nós não tivemos vídeo. Nós gravamos 2 vezes o vídeo para subir no canal, tivemos problemas técnicos e tomara que agora nós consigamos subir esse vídeo aqui. Já é a 4ª vez que nós estamos tentando gravar esse vídeo. Se você estiver assistindo, é porque deu certo, glória a Deus por isso. Hoje nós vamos estudar um assunto muito polêmico dentro das profecias, um assunto que vira e mexe vem à tona, que é a marca da besta, principalmente entre os cristãos evangélicos. Esse assunto de vez em quando aparece, reaparece e sempre com interpretações diferentes. A marca da besta já foi o CPF, já foi o código de barra, já foi chip. A última que eu vi é que poderia ser o Pix, aquela movimentação financeira, né, pela maneira digital. E recentemente eu recebi algumas mensagens falando que a marca da besta seria a vacina contra o coronavírus, principalmente a Sinovac, vacina vinda da China. São interpretações que as pessoas têm dado através dos tempos e hoje, através do estudo mais coerente daquela linha que nós estamos seguindo, a historicista, nós vamos chegar à interpretação e descobrir o que é, afinal, a marca da besta. Nós já conversamos em outros vídeos, principalmente na série de Daniel, por que nós seguimos essa linha. Nós sabemos que tem várias linhas de interpretação escatológicas, como a dispensacionalista, a preterista, a futurista, e nós seguimos a linha historicista e é baseado nessa linha que nós vamos interpretar esse assunto hoje. Então, se você puder fechar os seus olhos ou ficar em atitude de oração, nós vamos pedir a orientação mais uma vez do nosso Deus. Pai bendito, nós te louvamos por mais uma vez nos dar a oportunidade de estudar a tua palavra. Que o Senhor se faça presente aqui para que o Senhor nos ajude e seja o nosso professor e também esteja com aqueles que estão passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, principalmente nesse momento que estamos vivendo, mas que mesmo assim estão aqui querendo aprender a tua palavra. Que o Senhor também nos alcance, nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, para começar o nosso estudo, nós vamos ler o texto que fala sobre esse assunto, em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 15. A partir do verso 15 fala o seguinte: E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Nós não podemos tirar esses versos do contexto, porque senão a gente vai dar a interpretação que nós tirarmos do nada, né? Então, esses textos estão inserindo dentro de um contexto. E qual é o contexto? É o bloco profético chamado quiasma. Nós já vimos que em Apocalipse nós temos vários blocos proféticos. Nós temos
os 7 cartas às 7 igrejas, nós temos 7 selos, as 7 trombetas, e agora nós temos o ponto alto das profecias, que é o quiasma, que é o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. Então, esses versos fazem parte deste bloco e está inserido dentro de um contexto. Então, eu preciso entender esses versos à luz desse contexto que ele está inserido. E para nós entendermos esse contexto, nós vamos fazer uma recapitulação rapidinha de tudo que a gente viu até agora. Nessa recapitulação, nós não vamos explicar nada, nós só vamos passar pelos textos, ver as interpretações que nós já damos. E se você quiser saber, se você perdeu esses vídeos e quer saber como nós chegamos a essa interpretação, nós criamos uma playlist no canal chamada Quiasma. Então procura lá na playlist do canal Quiasma, lá nós temos os 2 vídeos do capítulo 12 e os 2 vídeos do capítulo 13. No capítulo 12 de Apocalipse, me mostra o grande conflito entre o bem e o mal. Começa-se passando alguns personagens como a mulher, o dragão, o filho da mulher, Miguel e os restantes descendentes da mulher, que nós interpretamos como a mulher sendo o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o filho da mulher, Jesus Cristo, o dragão, Satanás, Miguel, Jesus Cristo e os restantes descendentes da mulher, o remanescente dos últimos dias. E nós vimos que o foco principal, a guerra principal entre esse grande conflito é entre Jesus e Satanás. Apesar de Satanás estar na frente da mulher esperando devorar o filho, mas você vê que a principal peleja é contra o filho. E nós vimos que essa guerra vem muito antes daqui da terra, ela acontece no céu. A partir do verso 7 fala que houve uma peleja no céu. E fala que Satanás foi expulso do céu. No capítulo 12 não explica o motivo pelo qual ele foi expulso. Nós vamos descobrir esse motivo só lá em Isaías capítulo 14, verso 12. Nós não vamos ler tudo, porque nós já vimos esse texto, como eu disse, procure lá os vídeos, nós vamos mostrar lá nesses vídeos como nós chegamos a essa interpretação. Mas o fato é que em Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, mostra que Satanás queria tomar o lugar de Deus, ele queria ser Deus e ele queria adoração para si. E este é o foco do quiasma, adoração. Nós vamos ver que tudo gira em torno da adoração. Satanás querendo adoração para si e Deus sendo aquele que realmente merece ser adorado. Satanás ele é expulso do céu porque ele quer ser adorado no lugar de Deus, mas mesmo aqui na terra ele não desiste desse objetivo. Se você for lá para Mateus capítulo 4, mostra lá a tentação de Jesus Cristo no deserto. E uma das tentações, Satanás fala para Jesus que para ele se prostrar e adorar a ele, Jesus se prostrar e adorar a Satanás, se ele fizesse isso, ele daria todos os reinos da terra. Então, o Satanás chega à ousadia de falar para o próprio Jesus Cristo o adorá-lo. Então, nós temos esse foco no quiasma, adoração. E depois nós vemos que depois de ser expulso do céu, ele vem aqui para a terra e aí nos últimos dias a sua peleja, a sua guerra não é mais só contra a mulher, mas sim contra os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Quando nós chegamos nessa parte da interpretação, nós vimos então que Satanás agora começa a criar contrafações satânicas para requerer essa adoração. O que é uma contrafação satânica? É aquilo que é uma falsificação do que é autêntico, uma imitação querendo receber essa autenticidade, passar-se por autêntico. Então Satanás começa a imitar, falsificar algumas características de Deus para requerer essa adoração. E a primeira coisa que ele faz é fazer uma contrafação satânica da Trindade. Deus é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Satanás então agora forma também a sua trindade. Ele faz a trindade com o dragão, a besta do mar e a besta da terra. O dragão fazendo as vezes do Pai, o Pai que dá autoridade ao Filho, imitando o próprio Deus,
Como Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, no verso 18, perdão. Ele fala: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o Pai dá autoridade para Jesus. Então, aqui nós vemos depois, em Apocalipse capítulo 13, um dragão dando autoridade para a besta. No verso 2 fala: a besta que vira semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, o dragão fazendo as vezes do Pai. Dando autoridade para a besta do mar, que nós vimos que simboliza o poder papal, a besta do mar agora tenta imitar aquilo que é o filho. Então nós vemos várias características do filho que a besta do mar tenta imitar. O filho é Deus. A besta do mar tenta tomar o lugar de Deus. Nós vemos que a besta do mar, o poder papal, fala blasfêmias, e nós vimos que blasfemar é querer tomar o lugar de Deus. Isso você pode ver lá em João capítulo 10, quando Jesus Cristo está sendo prestes a ser apedrejado pelos judeus, e ele pergunta: por que vocês querem me apedrejar? E os judeus falam: nós não vamos te apedrejar por boa obra, nós vamos te apedrejar porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. E depois também lá em Marcos capítulo 2, quando Jesus perdoa os pecados de um paralítico, os fariseus falam: quem é esse que perdoa pecados? Não somente pode perdoar pecados um que é o próprio Deus. Então blasfemar é querer tomar o lugar de Deus. E o poder papal tenta fazer isso, querendo tomar o lugar de Deus. Tanto é que o poder papal se auto-intitula o Vigário de Cristo. Nós temos um documento da Idade Média, do século 17, em torno de 1600, que fala o seguinte, 1615, deixa eu pegar minha cola aqui. É um documento emitido pelo Senado que concede o título honorário de cidadão romano a um fulano chamado Hasekura Tussegnaga, e em que o Papa é descrito como pontífice de Roma, pastor da Igreja Católica Universal, pai de todo mundo e vigário de Jesus Cristo, Filho onipotente de Deus. Isso está lá no Museu de Sendai. É o primeiro registro de um título que reflete o papel do Papa como vigário, né, o vigário de Cristo. A palavra vigário significa substituto. Então, o Papa seria o substituto de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, ele se auto-intitula o próprio Deus, querendo tomar o lugar de Deus. Nós temos um outro texto que é o Vicarius Filii Dei, mas isso nós vamos falar mais para frente, mais para o final, vocês vão entender por quê. Outra coisa interessante que é Jesus Cristo tem o seu ministério que dura durante 3 anos e meio. O poder papal também dura 3 anos e meio profético. Jesus Cristo morre e é ressuscitado. O poder papal também tem uma das cabeças feridas de morte e depois essa ferida mortal é curada. Então, várias coisas ele tenta imitar o Filho. E a besta da terra faz as vezes do Espírito Santo. A besta da terra, que nós descobrimos que é os Estados Unidos da América, ele não quer a adoração para si, mas ele aponta para a primeira besta, assim como o Espírito Santo não requer a adoração para si, mas aponta para Jesus Cristo. Isso nós podemos ver lá no Evangelho de João, capítulo 16, quando o próprio Jesus Cristo fala sobre a vinda do Consolador. Ele fala o seguinte, verso 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo guiará as pessoas a toda a verdade. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a função do Espírito Santo é fazer com que as pessoas adorem a Cristo. E a função da besta da terra é fazer com que as pessoas adorem a besta do mar, adorem a primeira besta. Nós vimos isso lá em Apocalipse capítulo 13, quando fala aqui, verso 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja medida mortal foi curada. Então é Satanás fazendo contrafações satânicas, tentando imitar a Deus.
Então, Deus tem uma trindade, ele faz uma contrafação da trindade. Deus tem uma igreja, ele também faz uma igreja. Deus cria um sistema de adoração, ele também cria um falso sistema de adoração. Quando nós entendemos isso, que o foco desse quiasmo é adoração, e Satanás faz contrafações satânicas para requerer a adoração para si, aí eu consigo entender melhor esse texto da marca da besta. Porque quando ele fala que a marca seria dada tanto na mão quanto na fronte, é uma referência direta a Deuteronômio capítulo 5 e capítulo 6. E o contexto de Deuteronômio capítulo 5 e capítulo 6 é bem parecido do contexto que nós estamos vendo aqui de Apocalipse capítulo 13. Esse contexto, que é quando a besta da terra vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta, a besta do mar, é o contexto do final do tempo do fim, muito próximo à volta de Jesus. Aqui no capítulo 5 e capítulo 6 de Deuteronômio, é quando o povo chega às portas, às fronteiras de Canaã, a terra prometida. O povo de Israel sai do Egito, passa 40 anos no deserto, e quando eles chegam na fronteira de Canaã, Moisés reúne o povo e vai fazer um discurso. E nesse discurso ele repete os 10 mandamentos, no capítulo 5. E aí no capítulo 6, no verso 6, ele fala assim, ó: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No verso 8 fala: também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Isso é uma maneira simbólica de dizer que o povo de Deus deveria ter essas palavras. Quais palavras? Os 10 mandamentos. Porque essas palavras que hoje te ordeno. Quais palavras? Aquela que ele tinha citado antes, a repetição dos 10 mandamentos. Então ele fala: os 10 mandamentos você vai aceitar intelectualmente e colocar em prática. Por isso que fala que você vai ter na fronte e na mão. Porém, os judeus levaram isso ao pé da letra e eles fizeram caixinhas que colocavam dentro dessas caixinhas a lei de Deus e depois amarrava tanto na testa quanto na mão através dos filactérios. Você está vendo aí na imagem que até hoje os judeus ortodoxos fazem as suas orações colocando essas caixinhas, amarrando com os filactérios tanto na testa quanto na mão. Mas era uma maneira simbólica de dizer que as pessoas iam aceitar intelectualmente a lei de Deus e praticá-la. E lá em Hebreus capítulo 4, Paulo faz uma metáfora utilizando justamente a questão da entrada em Canaã. Ele fala lá no capítulo 4, depois você lê aí na sua casa, uma comparação dizendo que a Canaã terrestre, a terra prometida, seria o descanso do povo de Deus. E ele fala que a Canaã celestial será o nosso descanso aqui dessa jornada aqui na terra. Então, ali estavam prestes a entrar em Canaã. Hoje nós estamos prestes a entrar na Canaã celestial. Nesse período de tempo, prestes a entrar na Canaã celestial, Satanás fará uma contrafação satânica da lei de Deus. Assim como a lei de Deus deveria ser colocada na fronte e na mão, ele fala que a sua marca também deverá ser colocada na fronte e na mão. Então a marca da besta nada mais é do que uma contrafação satânica da lei de Deus. E isso faz muito sentido de tudo que nós aprendemos até aqui, tanto de Daniel quanto de Apocalipse. Primeiro, porque uma das coisas que a besta do mar faz, que é o poder papal, é mudar a lei de Deus. Se você for para Daniel capítulo 7, verso 25, fala que o chifre pequeno, que é o poder papal, que é a besta do mar, mudaria os tempos e a lei. E realmente foi isso que aconteceu durante a história. Você está vendo aí a imagem da diferença entre a lei que é ensinada no catecismo e a lei de Deus em Êxodo 20, Deuteronômio 5. Ele tira o segundo mandamento, que é não fará para ti imagem de escultura, e muda o quarto mandamento, que para o catecismo passa a ser o terceiro. O dia de guarda na lei de Deus é o sábado e o dia de guarda na lei de Roma papal é o domingo. Ele muda o dia de guarda. Então ele cumpre essa profecia falando que ia mudar os tempos e a lei. Isso também faz muito sentido quando nós estudamos Apocalipse capítulo 7, que fala sobre os 144 mil selados.
E nós descobrimos que os 144 mil selados seriam o povo de Deus que ia passar pela grande tribulação antes da volta de Jesus e permaneceriam fiéis, porque eles foram selados com o selo de Deus através do derramamento do Espírito Santo. E nós descobrimos lá em Isaías, nós já lemos, nós vamos ler de novo, que o selo de Deus é a sua lei. Em Isaías capítulo 8, no verso 16, fala assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. E também agora nós entendemos por que o dragão agora está com raiva, está irado com os remanescentes, porque os remanescentes guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Perceberam como tudo agora se encaixa? Então, a marca da besta nada mais é do que a contrafação da lei de Deus. Mais do que isso, dentro da lei de Deus, nós descobrimos as características do selo de Deus. Nós já vimos lá, quando nós estudamos o livro selado de Apocalipse capítulo 5, que o selo não era isso parecido com o que nós temos hoje, que selamos cartas. O selo de alguma autoridade era aquilo que era carimbado, ou um pedaço de argila, ou um pouco de cera, que servia para autentificar alguma coisa, ou para bloquear, para proteger alguma coisa. Então, quando um rei dava um decreto, ele selava esse decreto. E nós vemos lá em Mateus capítulo 26, no verso 66, que a pedra que tampou o túmulo de Jesus Cristo, que fechou o túmulo de Jesus Cristo, foi selada com o selo de Pilatos. Lá em capítulo 27, verso 66, fala: indo eles montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra, deixando ali a escolta. Então o selo servia para guardar, para proteger, para autentificar alguma coisa. E o selo era parecido com o que você está vendo aí na imagem. Esse selo tinha que ter algumas características. Ele tinha o nome da autoridade, a função dessa autoridade e o território que ela dominava. Então vamos pegar esse exemplo de Pôncio Pilatos. O selo de Pôncio Pilatos seria mais ou menos assim: Pôncio Pilatos, governador da Judéia. O seu nome, a sua função e o seu território. Se tivéssemos o selo de Davi, estaria Davi, rei de Israel. O seu nome, Davi, sua função, rei, e o território que ele dominava, Israel. Nós descobrimos essa característica, já que o povo de Deus seria selado no tempo do fim, que é o contrário da marca da besta, lá no quarto mandamento, que foi justamente o mandamento em que a besta do mar modificou. No quarto mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, fala: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Olha só, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor, Jeová. Essa palavra Senhor está em letra maiúscula porque é o nome de Deus, teu Deus, sua função, Deus, Criador. E no verso 11 fala qual que é o seu território. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, no quarto mandamento nós temos o nome de Deus, a sua função e o seu território. A marca da besta vai ter alguma coisa a ver com o dia de guarda. Tanto é que a marca da besta diz que aqueles que não a tiverem não vai poder nem comprar e nem vender. Significa que vai ter alguma coisa a ver com a economia mundial, com a parte financeira da humanidade. E o único mandamento dos 10, que é o selo de Deus, que tem a ver com a parte financeira, justamente é o quarto mandamento. Porque fala que em 6 dias fará toda a tua obra, mas ao 7º dia é o dia do Senhor teu Deus, nesse você vai descansar. Então ele influencia diretamente na vida financeira das pessoas. Então este decreto de adoração da besta da terra é um decreto de adoração à besta do mar, provavelmente será um decreto para guardar um dia específico. E como nós sabemos que a besta do mar
é o poder papal. Esse dia específico se tornou o primeiro dia da semana, o domingo. Nós vamos ler um texto que nós vamos estudar mais profundamente nos vídeos posteriores sobre o capítulo 14, porque o capítulo 14 faz parte desse bloco profético. Você vai ver que uma das mensagens que devem ser pregadas no tempo do fim é justamente sobre a adoração. Que ele fala assim, no verso 14, capítulo 14, verso 7, fala: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Né? Adoração. E no verso 12, fala que nesse período, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a marca da besta é uma contrafação satânica da lei de Deus, que provavelmente vai ter alguma coisa a ver com o quarto mandamento, que é a contrafação satânica do sábado. Então nós temos a guarda do domingo e a guarda do sábado. A marca da besta vai ter alguma coisa a ver com a parte econômica deste mandamento. Como que isso funciona, Fernando? Através de sanções econômicas. Hoje nós já temos sanções econômicas. Então, por exemplo, quando um país está fazendo alguma coisa que vai de encontro com a diplomacia mundial, os países mais poderosos impõem sanções econômicas. Então, não se pode ter relações comerciais com esses determinados países que estão quebrando com essa diplomacia. Vamos dar um exemplo. A Coreia do Norte está fabricando material nuclear. Os Estados Unidos, junto com a ONU, fala assim, não é para você construir material nuclear. E eles falam assim, não, nós vamos construir mesmo assim. Então, os países mais ricos, liderados pelos Estados Unidos, e a ONU fala assim, então ninguém vai poder ter relações comerciais com você, não vai poder comprar e nem vender. Isso se chama sanção econômica. Provavelmente vai ser assim. E aí você vai falar assim, Fernando, mas por quê? Bom, nós temos duas hipóteses mais fortes que pode acontecer. Quando a profecia é no futuro, que é quando nós chegamos nesse ponto aqui, é muito complicado a gente interpretá-la, mas as possibilidades é que a parte ecológica e a parte da família. A parte ecológica já se vem batendo na tecla há alguns anos, inclusive o próprio Papa Francisco lançou uma encíclica chamada Laudato Si, frisando essa parte ecológica, que o mundo precisa de descanso. Ainda mais agora na pandemia, que vários países tiveram que fazer lockdown e pararam todas as suas atividades, nós vemos muita parte da natureza se regenerando. Isso já é um ponto para falar, tá vendo? Nós precisamos parar um momento para que o planeta possa se reestabelecer. E muito provavelmente vão indicar um dia da semana para que as pessoas possam parar e descansar, tanto eles quanto o planeta, na pauta ecológica. E aqueles que não aderirem a esse tipo de pauta sofrerão sanções econômicas. E isso já está acontecendo. O próprio presidente da França, Emmanuel Macron, falou que se o Brasil não mudasse a sua política de meio ambiente, de prevenção, de preservação ao meio ambiente, ele não faria mais relações comerciais com o Brasil. É uma sanção econômica. Se o Brasil não aderir a esse tipo de preservação, não vai poder nem comprar e nem vender. Outra questão também que poderia ser a respeito do primeiro dia da semana, da guarda do primeiro dia da semana, é a família. Um dos argumentos é que a sociedade está desestruturada e a sociedade está desestruturada por causa que as famílias estão desestruturadas. Então a família precisa de um dia, as famílias não se reúnem mais, as famílias não têm mais relacionamentos. Então pararia-se um dia para o dia da família. E hoje nós sabemos, que todo mundo sabe, que o dia da família é o domingo. A maioria da sociedade guarda o domingo. Então é um ponto mais fácil. Nós vamos disponibilizar depois um vídeo no discurso do Papa Francisco falando sobre o domingo, o dia da família. Ou talvez a gente disponibilize aqui no canal, ou a gente disponibiliza lá no Facebook. Mas esse pode ser as duas possibilidades que vai haver, o porquê que os Estados Unidos da América vai dar um decreto para se guardar um dia da semana, mostrando a adoração à primeira besta. Então, por quê? Porque foi a primeira besta que mudou o dia de guarda, estabelecendo o domingo como o dia santo. Ficou claro? Então, a marca da besta nada mais é do que a contrafação satânica. Agora,
O número 666 também tem duas interpretações. Uma interpretação é questionada por teólogos, que é a questão naquela expressão que nós falamos no começo do vídeo, chamada Vicário Filii Dei. Essa expressão apareceu primeiramente num documento chamado Doação de Constantino. Esse documento supostamente foi escrito pelo imperador Constantino, passando todos os bens do Império Romano para o poder papal. Então, por muito tempo a igreja se utilizou desse documento para mostrar a sua legitimidade em adquirir os bens que eram do poder romano, que tinha caído e depois, no século V, foi adotado pela Igreja Católica Apostólica Romana. O problema é que alguns teólogos não aceitam, porque esse documento descobriu que foi forjado. Provavelmente não foi Constantino que escreveu esse documento. Só que alguns teólogos falam que justamente porque esse documento foi forjado é que ele deve ser aceito. Por quê? Porque se ele foi forjado, provavelmente ele foi forjado pelo próprio poder papal. Isso significa que o próprio poder papal está se auto-intitulando como Vicário Filii Dei, o substituto do Filho de Deus. E por que essa expressão é tão importante? Porque essa expressão ela é escrita em latim. E em latim, que é a língua da Igreja Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, quando se tem a palavra em algumas letras em latim, também pode-se tirar dali algarismos romanos, números com valores. E aí você substituindo algumas letras por números, você encontraria esse número 666. Por exemplo, o V vale 5, o I vale 1 e assim por diante. Então, quando você pega esse número Vicário Filii Dei em algarismos romanos, fazendo a conta, calculando, significa, você chegaria a esse resultado de 666. Como disse, essa é uma interpretação controversa, mas é uma das interpretações. E a outra interpretação é a questão de que o número 6 era muito utilizado pelos babilônicos. Mas o que tem a ver a Babilônia com o que nós estudamos até agora? Você vai ver mais para frente no capítulo 17 que Babilônia em profecia é o sistema religioso cristão apostatado, é a união do protestantismo apostatado através dos Estados Unidos da América junto com o poder papal, que é o catolicismo apostatado. Essa união desses dois poderes seria Babilônia. Vai ver que a Babilônia é a grande, a mãe de todas as meretrizes, lá no Apocalipse 17. E utilizando-se dessa metáfora de Babilônia, nós descobrimos que o número 6 em Babilônia representava o Deus menor, o 60 representava o Deus maior e o 600 simbolizava o panteão de deuses babilônicos. A soma desses três números é igual a 666, que representava o Deus Sol, que é justamente a divindade do primeiro dia da semana, que passou a ser o dia santo segundo o poder papal. E depois diz que os sacerdotes babilônicos e caldeus usavam amuletos contendo o selo do sol e os números de 1 a 36 no seu verso, formando quadrados cujas somas, tanto na horizontal como na vertical, apresentavam um total de 111, que somados davam um número místico 666, que é essa imagem que você está vendo aí desse amuleto. Todo esse sistema sagrado ocultista foi transferido para a matemática e até hoje utilizamos o sistema sexagenal de base 60, que dividia o grau em horas 60 minutos e 1 minuto e 60 segundos, a circunferência 360. Tudo isso os babilônicos já faziam antes. Então, o número 666 é muito voltado para a Babilônia, que é o sistema religioso apostatado da união do protestantismo apostatado e do catolicismo apostatado. E tem uma referência, uma íntima ligação com Daniel capítulo 3. Você vai ver lá em Daniel capítulo 3, quando os 3 jovens judeus se recusam a adorar aquela estátua, as suas medidas é tudo baseado no número 6. E é interessante que por que Nabucodonosor manda construir essa estátua? Ele tem uma visão anteriormente, no capítulo 2, da história dos reinos mundiais. Daniel interpreta essa visão, esse sonho que o Nabucodonosor teve. E ele fala que a cabeça de ouro seria o reinado de Babilônia, mas que ela passaria e viria um outro reinado de prata.
E Nabucodonosor então pensa assim: bom, meu reino não vai passar, eu vou mandar fazer uma estátua toda de ouro. E essa estátua não era bem uma estátua de uma pessoa, mas talvez um obelisco pelas suas medidas. E essas medidas eram todas baseadas no número 6. Por isso que fala assim, ó, aquele que tem inteligência calcule o número, porque é um número de homem, não é um número de um homem, de uma pessoa, mas é um número humano, um número que os humanos utilizam para a adoração, que é o foco desse quiasma. Então, mas o mais importante do que o número da besta é você entender quem é a besta. E nós já falamos nos 2 vídeos anteriores que a besta do mar é o poder papal e a besta da terra é o protestantismo apostatado na figura dos Estados Unidos da América. Isso é muito importante, por quê? Porque agora, nesse período, e já faz algum tempo, nós temos muitas interpretações no meio evangélico cristão falando que tudo isso viria da China, porque a China é um país comunista, porque o comunismo, né, que era o mal do cristianismo, e esse mal viria de lá da China ou de qualquer outro poder comunista, então viria a marca da besta. Nisso não tem base bíblica, a menos que apareça uma nova luz, mas até onde a gente consegue interpretar, os países comunistas não têm relação nenhuma com a besta ou a marca da besta. Inclusive, se você já assistiu o nosso estudo sobre o capítulo 11 de Daniel, você vai ver lá que os países comunistas, socialistas, mais voltados para o ateísmo, vão perder essa batalha para o protestantismo apostatado junto com a besta do mar, que é o poder papal. Procure lá na nossa playlist, Daniel capítulo 11, principalmente a parte 2, você vai ver que essa ameaça comunista é muito mais teoria da conspiração do que interpretações bíblicas e proféticas coerentes com a linha historicista que nós temos visto. Talvez nós façamos um vídeo bônus sobre essa questão da ameaça comunista, onde surgiu, como surgiu e por que isso assola tanto o cristianismo. Mas o que nós temos hoje na interpretação de capítulo 13 de Apocalipse com relação à marca da besta é: a marca da besta é uma contrafação satânica para adorar a besta do mar que quer tomar o lugar do Filho de Deus aqui na terra. Nós possamos ficar de olhos abertos, estudar a palavra de Deus e não deixar que essas teorias de conspiração mudem a nossa mente, mudem a nossa fé. Nós possamos estar realmente em oração e vigiando contra todas as artimanhas do maligno. Eu gostaria de terminar com um verso que está lá em Provérbios, capítulo 29, que é um texto bem interessante, e é sobre tudo que nós estamos falando aqui, desde o começo dos estudos. Provérbios capítulo 29, no verso 18, diz assim, ó: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O povo de Deus acredita nessas teorias de conspiração porque não estuda as profecias. Aqueles que estudam as profecias sabem que o que está acontecendo é bem diferente do que essas interpretações que aparecem de vez em quando aqui e acolá, sem base nenhuma bíblica, sem base nenhuma de interpretação profética. Tudo que você não entendeu, nos procure, pergunte, comente nos comentários, mas principalmente nós pedimos que compartilhe esse vídeo, compartilhe com suas redes de contato, poste nos grupos do WhatsApp da igreja, da família, com seus amigos, no Facebook, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas, para que outras pessoas conheçam o que é a besta, o que é a marca da besta e o que vai acontecer nos últimos dias. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, que Deus abençoe e até uma próxima, se assim Ele permitir.